Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho, 7ª edição, 2009, NR1, Disposições Gerais. Introdução. A primeira norma regulamentadora do trabalho urbano, cujo título é Disposições Gerais, estabelece o campo de aplicação de todas as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho urbano, bem como os direitos e obrigações do governo, dos empregados e dos trabalhadores no tocante a este tema específico. A NR1 tem a sua existência jurídica assegurada a nível de legislação ordinária, através dos artigos 154 a 159 da CLT, transcritos abaixo. Artigo 154. A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste capítulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras e regulamentos sanitários dos estados ou municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daqueles oriundos de convenções coletivas de trabalho. Artigo 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Inciso 1. Estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos desse capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. Inciso 2. Coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Inciso 3. Conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho. Artigo 156. Compete especialmente às delegacias regionais do trabalho, nos limites de sua jurisdição. Inciso 1. Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessárias. Inciso 3. Impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes neste capítulo, nos termos do artigo 201. Artigo 157. Cabe às empresas: inciso 1. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Inciso 3. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Inciso 4. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Artigo 158. Cabe aos empregados: inciso 1. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o inciso 2 do artigo anterior. Vamos recapitular agora o inciso 2 do artigo anterior. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Voltando ao artigo 158, inciso 2. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Alínea A. A observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do inciso 2 do artigo anterior. Vamos agora recapitular o inciso 2 do artigo 158. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Voltando ao parágrafo único, a linha B. Ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.
Artigo 159. Mediante convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho, poderão ser delegados a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes neste capítulo. Documentos complementares. Decreto-Lei 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Capítulo 5 do Título 2 da CLT, Segurança e Medicina do Trabalho. Decreto 4.552, de 27 de dezembro de 2002. Regulamento de Inspeção do Trabalho. Decreto 4.870, de 30 de outubro de 2003. Altera o artigo 1º e os artigos 2º, 6º e 18º do Regulamento da Inspeção do Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 4.552, de 27 de dezembro de 2002. Decreto 4.552, de 27 de dezembro de 2002. Apresenta o Regulamento de Inspeção do Trabalho, orienta os auditores fiscais nos trabalhos de fiscalização e inspeção. Decreto 5.063, de 3 de maio de 2004, estabelece a estrutura da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Decreto 6.341, de 3 de janeiro de 2008, dá nova redação a dispositivos do anexo 1 e altera o anexo 2, a linha A, do Decreto 5.063 de 2004, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 6, de 9 de março de 1983. Alterou as NRs 1, 2, 3 e 6. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 483, de 15 de setembro de 2004. Aprova os regimentos internos do Ministério do Trabalho e Emprego. Instrução Normativa Intersecretarial 14, de 13 de julho de 1999. Institui a Unidade Especial de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário, bem como as respectivas unidades regionais e da outras providências. Instrução Normativa do Ministério do Trabalho e Emprego 19, de 27 de setembro de 2000. Dispõe sobre os procedimentos da fiscalização das condições do trabalho, segurança e saúde devida a bordo, disciplinado na Portaria 210 de 1999 e Resoluções Normativas 31 de 1998, 46 de 2000 e 48 de 2000 do Conselho Nacional de Imigração. Instrução Normativa do Ministério do Trabalho e Emprego 20, de 19 de janeiro de 2001. Dispõe sobre procedimentos a serem adotados pela fiscalização do trabalho no exercício da atividade de fiscalização do trabalho das pessoas portadoras de deficiência. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 13, de 17 de setembro de 1993. Altera os subitens 1.3, 1.3.1 e 1.4. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 84, de 4 de março de 2009. Altera a redação do subitem 1.7 da NR1. Transcrição da NR1. A seguir, será apresentada a transcrição na íntegra da NR1. Publicação. Portaria GM 3.214, de 8 de junho de 1978. Atualizações. Portaria SSMT 6, de 9 de março de 1983. Portaria SSMT 3,
de 7 de fevereiro de 1988. Portaria SSST 13, de 17 de setembro de 1993. Portaria SIT 84, de 4 de março de 2009. Subitem 1.1. As normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT. Subitem 1.1.1. As disposições contidas nas normas regulamentadoras aplicam-se no que couber aos trabalhadores avulsos, às entidades ou empresas que lhes tomem o serviço e aos sindicatos representativos das respectivas categorias profissionais. Subitem 1.2. A observância das normas regulamentadoras não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios e outras oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. Subitem 1.3. A Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho é o órgão de âmbito nacional competente para coordenar, orientar, controlar e supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, o Programa de Alimentação do Trabalhador e ainda a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho em todo o território nacional. Subitem 1.3, com redação dada pela Portaria número 13, de 17 de setembro de 1993, Diário Oficial da União, de 21 de setembro de 1993. Subitem 1.3.1. Compete ainda à Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e saúde no trabalho. Subitem 1.3.1, com redação dada pela Portaria número 13, de 17 de setembro de 1993. Diário Oficial da União, de 21 de setembro de 1993. Subitem 1.4. A Delegacia Regional do Trabalho, nos limites de sua jurisdição, é o órgão regional competente para executar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes do Trabalho, o Programa de Alimentação do Trabalhador e ainda a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Subitem 1.4, com redação dada pela Portaria 13, de 17 de setembro de 1993, Diário Oficial da União, de 21 de setembro de 1993. Subitem 1.4.1. Compete ainda à Delegacia Regional do Trabalho ou à Delegacia do Trabalho Marítimo, nos limites da sua jurisdição. A linha A. Adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. A linha B. Impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. A linha C. Embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos. A linha D. Notificar as empresas, estipulando prazos para eliminação e/ou neutralização de insalubridade. A linha E.
Atender requisições judiciais para a realização de perícias sobre segurança e medicina do trabalho nas localidades onde não houver médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Subitem 1.5. Podem ser delegados a outros órgãos federais, estaduais e municipais, mediante convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho, atribuições de fiscalização e/ou orientação às empresas quanto ao cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Subitem 1.6. Para fins de aplicação das normas regulamentadoras, considera-se: a linha A, empregador, a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equiparam-se ao empregador os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. A linha B. Empregado. A pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. A linha C. Empresa. O estabelecimento ou o conjunto de estabelecimentos, canteiros de obra, frentes de trabalho, locais de trabalho e outras, constituindo a organização de que se utiliza o empregador para atingir seus objetivos. A linha D. Estabelecimento. Cada uma das unidades da empresa funcionando em lugares diferentes, tais como fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito, laboratório. A linha E. Setor de serviço. A menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento. A linha F. Canteiro de obra. A área de trabalho fixa e temporária onde se desenvolve operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra. A linha G. Frente de trabalho. A área do trabalho móvel e temporária onde se desenvolve operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra. A linha H. Local de trabalho. A área onde são executados os trabalhos. Subitem 1.6.1. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão para efeito de aplicação das normas regulamentadoras solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. Subitem 1.6.2. Para efeito de aplicação das normas regulamentadoras, a obra de engenharia, compreendendo ou não canteiro de obra ou frentes de trabalho, será considerada como um estabelecimento, a menos que se disponha de forma diferente em NR específica. Subitem 1.7. Cabe ao empregador. A linha A. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. A linha B. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados com os seguintes objetivos: 1. Prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho. 2. Divulgar as obrigações e proibições que os empregados devam conhecer e cumprir. 3. Dar conhecimento aos empregados de que serão passíveis de punição pelo descumprimento das ordens de serviço expedidas. 4. Determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do trabalho e doenças profissionais ou do trabalho. 5. Adotar medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho. 6.
Adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições inseguras de trabalho. A linha C. Informar aos trabalhadores: 1. Os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho. 2. Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. 3. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. 4. Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. A linha D. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. A linhas C e D, acrescentadas pela Portaria 3, de 7 de fevereiro de 1988, Diário Oficial da União, de 10 de março de 1988. A linha E. Determinar procedimentos que devam ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho. A linha E. Acrescentada pela Portaria 84, de 4 de março de 2009. Diário Oficial da União, de 12 de março de 2009. Subitem 1.8. Cabe ao empregado. A linha A. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. A linha B. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. A linha C. Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras. A linha D. Colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. Subitem 1.8.1. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no subitem anterior. Subitem 1.9. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Subitem 1.10. As dúvidas suscitadas e os casos omissos verificados na execução das normas regulamentadoras serão decididos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Fim da NR1.